A palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Nós estamos numa série de mensagens expositivas no Evangelho de Marcos. E se você perdeu as mensagens anteriores, todas elas estão no canal da nossa igreja. Nós já temos lá, com a de hoje pela manhã, 19 mensagens no Evangelho de Marcos. E aí você pode ver lá toda a série. Tem os cultos e tem uma playlist só com os sermões no Evangelho de Marcos. Também estamos formando outra no livro de Daniel, que o missionário Diego está expondo, e no livro de Levítico. Então, tem um conteúdo bom lá no canal da nossa igreja para você ver, ouvir, compartilhar e ser edificado com a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Hoje pela manhã, nós estivemos meditando do verso 1 até o verso 20, mas eu fiz uma ressalva para a igreja de que a perícope, ou a unidade de pensamento deste capítulo, vai do verso 1 até o verso 34. Então, nós fizemos a leitura do verso 1 até o 34, mas como nós iríamos sair daqui 3 horas da tarde, talvez, então eu resolvi pregar esse texto em duas mensagens. Primeiro, versículo 1 ao 20, chamando a atenção para a parábola do semeador e para o propósito das parábolas, por que Jesus falava por parábolas. E agora à noite nós vamos terminar chamando a atenção dos irmãos aí para mais 3 parábolas do Senhor Jesus, ou ditos do Senhor Jesus, que vai do verso 21 até o verso 32, e a conclusão desta sessão de ensinamentos do Senhor Jesus, que é o verso 33 e 34. Mas para que a gente possa ir guardando esse texto, internalizando esse texto, eu vou ler do verso 1 ao 34, para que os irmãos vejam como faz sentido fazermos a leitura assim. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 4, do 1 ao 34, mas nós vamos chamar a atenção apenas a partir do versículo 21. Diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem,
logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Aí o nosso texto de hoje à noite. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. E, com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Vocês viram como faz sentido ler do verso 1 ao 34? Porque nós temos aqui uma unidade, um parágrafo, uma unidade de pensamento. Vamos orar ao nosso Deus? Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Evangelho que está aberto diante de nós. E eu quero te suplicar, Senhor, que o Teu Espírito Santo que inspirou esse texto, agora possa estar falando aos nossos corações, abrindo-nos a porta à palavra, trazendo entendimento, discernimento espiritual e também intrepidez para o pregador, para que eu possa ministrar a Tua palavra com fidelidade, mas também com ousadia, no poder e na autoridade do Espírito Santo. É em Cristo Jesus que eu te oro e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, conforme eu já disse, hoje pela manhã nós tivemos o privilégio de ver a primeira parte desta sentença. E eu dizia na introdução pela manhã que nós temos aqui uma mudança na ênfase de Marcos. Marcos, ele dá ênfase às ações de Jesus, aos milagres, às curas, aos feitos de Jesus, e não aos ensinos, diferente do Evangelho de Mateus e também do Evangelho de Lucas. Marcos está escrevendo para romanos, e os romanos, eles
não eram muito afeitos à questão do ensino como o povo judeu. Eles queriam ação, eles eram guerreiros. Então, o evangelho de Marcos é o evangelho da ação. Mas aqui no capítulo 4, Marcos, ele, mais uma vez, ele vai chamar a nossa atenção para a pregação ou o ensino do Senhor Jesus. Jesus, ele está à beira-mar, ele senta num barco, e a atitude aqui de sentar tem toda uma simbologia com relação ao ensino, a ênfase que ele quer dar. Ele está chamando a atenção, como os rabinos judeus, que quando se assentavam, era como que eles estivessem dizendo assim: olha, aquilo que eu vou dizer agora é algo de suma importância. Dê um zoom aqui. Então, Jesus se assenta naquele barco e ele começa a ensinar, a doutrinar. O versículo 2 fala aqui, no decorrer do seu doutrinamento, do seu ensino. Ele começa a ensinar as multidões. Por que ele está na praia, ou ele está no mar? Porque na sinagoga não cabia mais, havia oposição, a sua própria família estava contra ele. É só você olhar o contexto anterior, o capítulo 3, principalmente o final do capítulo 3. E Jesus, naquele dia tumultuado, onde ele foi acusado de endemoniado, de estar operando por Beelzebu, a sua família estava achando que ele estava louco. Naquele dia tumultuado, Jesus vai ao mar, mais uma vez, ele volta ao mar, e afluiu para ali uma grande multidão, e ele vai pregar a palavra, ele vai ensinar a palavra de Deus. E eu fazia referência ao seguinte: uma coisa é você pregar numa sinagoga, é você pregar numa igreja, é você pregar para uma audiência que está ali cativa e pronta para lhe ouvir. Outra coisa é você pregar ao ar livre. Você tem que ser muito bom para chamar a atenção, para prender a atenção das pessoas. E aí Jesus vai usar um recurso que a Bíblia chama aqui de parábolas. O que é uma parábola? Uma parábola é uma comparação. A palavra parábola significa você colocar uma coisa do lado da outra. Jesus estava comparando o reino de Deus com algumas coisas aqui da terra, para exemplificar, para chamar a atenção, para ilustrar o seu ensino. Era um recurso que ele estava utilizando, e era muito comum as parábolas, tanto no Antigo Testamento os profetas usavam para ilustrar o seu ensino. Só que no caso de Jesus, o objetivo não era só chamar a atenção, mas o objetivo era encobrir o reino daqueles que não pertenciam ao reino e esclarecer para aqueles que pertenciam. Qual era o propósito das parábolas? Diferente do que muitos pedagogos pós-modernos querem ensinar, e eu já vi até palestras sobre isso, Jesus não estava usando aqui as parábolas como recurso para tornar mais claro, para facilitar o ensino. Não era uma questão pura e simplesmente pedagógica para facilitar o ensino. Não. Versículo 10 até o versículo 13 vai mostrar que ele usava parábolas com o propósito de aquelas pessoas que estavam ouvindo, aquelas multidões, os líderes religiosos judeus, aqueles que haviam dito que ele ensinava pelo poder de Beelzebu, aqueles não compreenderiam para que eles não fossem salvos, não fossem perdoados. Não é isso que está aqui? Quando Jesus ficou só, versículo 10, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. É duro, mas é o que a palavra de Deus está dizendo. E eu ressaltava também
que talvez numa mentalidade pós-moderna nós olhamos para isso aqui e dizemos assim: como é que Jesus, que é bom, que é maravilhoso, que é conselheiro, como é que Jesus faz isso com as pessoas? Como é que Jesus usa um recurso para encobrir o reino, para que as pessoas não vejam, não percebam, não se convertam e não sejam perdoadas? Não seria maldade? É claro que não. Jesus está citando aqui o profeta Isaías, lá no capítulo 6, versículo 9 e 10. E lá no profeta Isaías fica claro o contexto. Qual é o contexto? Deus levantou o profeta Isaías para pregar para o povo de Israel, e o Senhor disse que a pregação de Isaías não seria para converter aquele povo, mas para confirmar a condenação deles. Por quê? Porque o coração do povo estava endurecido. O que acontece aqui, meus irmãos, que é algo extremamente delicado, que a palavra de Deus coloca para nós. Eu não consigo entender, eu não consigo explicar na sua inteireza, mas eu creio porque está aqui. E nós vamos ver nas outras parábolas desta noite. Ao mesmo tempo que Deus é soberano, e que Deus controla todas as coisas, e que é o próprio Deus que está fazendo com que essas pessoas não entendam a respeito do reino de Deus, para que elas não se convertam e sejam perdoadas. Não é isso que está aqui? É isso que o texto está dizendo. Ele contava parábolas para que aqueles que eram de fora, que não pertenciam ao reino, que não eram os escolhidos, não fossem perdoados, não entendessem, não tivessem os olhos espirituais abertos. Então, é Deus, é uma obra de Deus. Ao mesmo tempo que é parte de Deus. Sabe por que eles estão assim? Porque eles estavam com os corações endurecidos. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. O coração está duro, o coração está completamente alheio às coisas de Deus, e aí Deus faz com que aquele coração, mais uma vez, continue se endurecendo e continue no seu pecado. Eles estavam atribuindo a obra de Jesus ao diabo, e aí Jesus conta parábolas e eles não vão ter a revelação de Deus. Isso é muito sério. E isso é um alento para nós, porque Jesus diz aqui: a vós vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Sabe por que você crê em Cristo? Sabe por que você está aqui esta noite? Sabe por que você está ouvindo e assistindo essa transmissão? Não é pelos seus méritos, é porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, agiu com graça no seu coração e de uma forma soberana, e você respondeu a esse chamado do Evangelho. Por isso que o Senhor revelou os mistérios de Deus para você. Mas a glória é dele. A glória é dele, não nossa. A glória é totalmente dele. Esse texto vai falar para nós sobre o reino de Deus. Jesus está respondendo aqui para os discípulos por que o reino de Deus não crescia tão rapidamente como eles imaginavam, por que a pregação de Jesus fazia com que uns se convertessem e outros não, e está explicado aqui, porque aqueles que tinham o coração duro, Deus endurecia mais ainda, mas havia aqueles que o Senhor trabalhava os seus corações e eles respondiam o Evangelho e caminhavam. E também Jesus vai colocar aqui para os discípulos como o reino de Deus cresce, como é que o reino de Deus avança. O reino de Deus, meus irmãos, como diz o autor de um livro, que é um dos livros talvez mais importantes traduzido para o português, eu esqueci o nome do autor agora, mas o livro é O Reino de Ponta Cabeça. Se você puder comprar esse livro, você vai ler um dos melhores livros evangélicos traduzido para o português. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Ele foge completamente à compreensão, ao entendimento, à sagacidade humana. Então, aqui Jesus está contando as parábolas do reino e está mostrando por que em alguns momentos a pregação não dá o resultado que a gente imaginava, por que o reino não cresce como nós imaginamos que deveria crescer,
mas ele vai mostrar que esse reino, ele vai crescer e ele vai se tornar uma árvore frondosa para a glória de Deus. Então, nós vimos a parábola do semeador, nós vimos por que Jesus falava por parábolas, e aí, a partir do verso 21, o texto diz o seguinte: também lhes disse. A partir do verso 21, nós vamos ter mais 3 parábolas, alguns ditos do Senhor Jesus, que nos demais evangelhos são colocados em circunstâncias diferentes. O que dá para nós entender aqui? Que esses ditos de Jesus, eles foram falados não somente em uma ocasião, mas em várias ocasiões. Por isso que Mateus coloca, às vezes, em um contexto diferente. Jesus não pregava só uma vez, ele pregou várias vezes, em circunstâncias diferentes. Então, não existe contradição entre os evangelhos. Agora, aqui no evangelho de Marcos, Marcos dá a entender para nós que essas 4 parábolas foram contadas naquele dia, naquele momento que Jesus estava à beira-mar, que Jesus estava no barco. Então, o contexto é o mesmo. Jesus contou a parábola do semeador, em seguida, diz assim: também lhes disse. Aí, verso 24, então lhes disse ainda, verso 26, verso 30, disse mais. Dá ideia para nós que essas parábolas elas foram contadas no mesmo dia, na mesma ocasião, naquela sessão de doutrinamento do Senhor Jesus. Pastor, mas por que elas estão depois do verso 10 ao 13 e depois da explicação da parábola do semeador? Olha como é que diz o verso 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Lembra que eu falei que existe um recurso literário no Evangelho de Marcos chamado técnica de sanduíche, onde Marcos começa a contar uma história, aí ele faz o intervalo, ele fala sobre outra coisa, e aí ele retorna àquela história. Então, verso 10 ao 13, mostra para nós essa técnica de sanduíche. Jesus ficou só com os discípulos e os apóstolos, com um grupo ali. Foi perguntado para ele por que ele falava por parábolas e qual o significado da parábola do semeador e de todas as parábolas. E aí Marcos dá uma explicação do que Jesus falou, e em seguida ele vai mostrar a parábola do semeador, a explicação e mais 3 parábolas que Jesus contou naquele dia. Então, no verso 21, nós voltamos àquele momento que Jesus está no barco, que Jesus está doutrinando o povo. E aí ele vai contar 3 parábolas a mais para mostrar para nós o mistério do reino, a grandeza do reino de Deus, a beleza do reino de Deus. A primeira parábola é a parábola da candeia. O que é uma candeia? Hoje de manhã eu perguntei para algumas pessoas aqui o que é uma candeia. Talvez só quem é do interior vai saber o que é uma candeia. Na nossa versão aqui, usa a palavra candeia. Nas versões mais atualizadas, mais simples, já usa uma palavra mais correta. Mas vamos lá. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus contou esta parábola da candeia, pequenininha. A parábola, meus irmãos, e talvez a única exceção é a parábola do semeador, porque Jesus deu uma explicação maior dela. Toda parábola ela tem um ponto só. Qual é a regra de interpretação das parábolas? Você tem que olhar para a parábola e
e você não pode se perder em detalhes, você tem que olhar qual é o ponto principal, onde é que Jesus queria chegar contando aquela história. Então, por isso que essa parábola é tão curtinha, mas ela faz sentido, ela tem um objetivo aqui. Então, Jesus, naquele contexto de ensino, de instrução, de doutrinamento das multidões, com o propósito de encobrir o reino para aqueles que não eram de dentro, mas esclarecia os mistérios do reino para aqueles que são de dentro, os apóstolos, os discípulos, a igreja do Senhor, os eleitos do Senhor. Ele conta a parábola do semeador e depois diz, também lhes disse, continuando o seu doutrinamento: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Ele está fazendo uma pergunta. Todo judeu sabia o que era uma candeia, porque naquela época toda casa tinha uma candeia. O que é uma candeia? Alguns chamam também de candeeiro, uma lamparina. Uma lamparina. Naquela época não tinha energia elétrica como nós temos hoje. Então, as casas, toda casa tinha, no mínimo, uma lamparina. Uma lamparina, aqui no contexto de Israel, ela era feita de barro, de cerâmica, e ela era colocada no lugar de destaque da casa, no lugar mais alto. Eu ia fazer uma experiência hoje aqui, uma ilustração, mas deixei para outra ocasião. Eu ia trazer um candeeiro que eu tenho, bem bonitinho, que minha mãe me deu de presente, um candeeiro desses modernos mesmo, mas imitando um candeeiro antigo, na bateria, tudinho, uma luz, que quando você abre assim, a luz acende. E eu ia trazer para colocar aqui embaixo do púlpito, e quando eu lesse o texto, eu ia pedir para apagar a luz. E aí você ia ver uma luzinha bem pequenininha, depois eu ia colocar aqui em cima e levantar para você ver a diferença que faz. Então, olha a pergunta de Jesus. Vem, porventura, a candeia ou a lamparina para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? O que é um alqueire? Alqueire era uma vasilha ou um recipiente, uma sacola, uma bacia de medir, que media o trigo, media a cevada. Então, isso é um alqueire. Então, vamos colocar aqui como uma bacia ou uma cuia. Para quem é do interior vai saber o que eu estou dizendo, né? Eu estou usando hoje só a linguagem de João Mesquita. Então, uma cuia. Então, imagine uma lamparina que ela foi acesa, ela era usada, acesa, né, com óleo, tinha um pavio dentro da lamparina, colocava-se o óleo, acendia ali o pavio, e aí aquela lamparina, agora você vem com a bacia e cobre ela. Faz sentido? Não faz sentido. Ou então uma cama, que aqui no contexto judaico era uma espécie de, esse sofá pós-moderno aí, que é sofá-cama. Alguns dizem que nessa época aqui se usava um colchão, uma espécie de colchão, que a pessoa dormia, mas também depois poderia ser usado como um sofá na casa, na sala da casa. Então ele está dizendo, imagine você pegar a lamparina e ao invés de você colocar no velador, num lugar de destaque da casa, mais alto, o velador era um suportezinho para colocar a lamparina, você coloca debaixo de uma bacia ou você coloca debaixo da cama. Faz sentido? Não faz sentido. Também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador, no lugar mais alto, no lugar de destaque, onde ela vai ser vista e onde ela vai iluminar toda a casa? Aí ele diz, pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dizendo,
preste bastante atenção no que eu estou dizendo. Ok, pastor, mas o que isso significa? Aquela multidão que estava ouvindo as parábolas, os líderes, os homens que estavam ali presentes, as multidões e os discípulos estavam ouvindo a mesma história. Eram coisas do cotidiano, comparações, ilustrações daquilo que eles conheciam. Era palpável, ele falava de acordo com a capacidade deles. Mas a questão talvez o que passava na cabeça daqueles homens o que isso tem a ver? Qual o sentido disso? É a mesma coisa da parábola do semeador. Os discípulos que conheciam muito bem o que era um semeador, o que era você plantar na Palestina naquele período, eles perguntam: Senhor, qual o significado dessas parábolas? O que significa isso? Nós não entendemos. Até porque era muito simples. E às vezes, quando a coisa é muito simples, muito óbvia, a gente não entende. A gente gosta das coisas mais difíceis, né? Qual é a ideia aqui? A primeira coisa que chama a nossa atenção, meus irmãos, é o artigo que está sendo usado aqui. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas o texto diz assim: também lhes disse, vem porventura uma candeia. É isso que está aí? É isso que está aí? Será que alguém traz? Qual é essa versão, minha irmã? Nova Almeida. Será que alguém traz o quê? Uma candeia? É que está aí? A ideia aqui, meus irmãos, no texto grego, não é um artigo indefinido. Mas o texto está dizendo assim: vem porventura a candeia. A candeia. A primeira dica para a interpretação desse texto é você levar em consideração isso aqui. Muitos intérpretes, muitos tradutores, eles traduzem uma candeia e por aí vai, por causa de Mateus e Lucas. Mas eu concordo com o Dr. R.C. Sproul quando ele diz que isso aqui é importante para nós. Se nós perdermos isso aqui, nós vamos perder o sentido dessa parábola no contexto que ela está em Marcos. O foco de Marcos é contar para nós a história de Jesus. Marcos está contando a história de Jesus. O semeador é Jesus. E a candeia não pode ser outra pessoa a não ser Jesus. E veja a expressão, porque na Nova Almeida eles exemplificaram o texto, eles estão dando uma linguagem mais compreensível ao texto, mas a linguagem aqui da atualizada, a versão mais antiga, eu acho que ela é mais profunda nesse sentido, porque olha como é que diz: vem porventura a candeia. Você consegue perceber a diferença? Não é alguém que está trazendo, a candeia vem. Não sei se você consegue ver isso aqui. Então, aqui já começa a dica para a gente entender a parábola. Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama, não vem antes para ser colocada no velador? O que estava acontecendo aqui, meus irmãos? Existem pelo menos 3 linhas de interpretação desse texto e eu vou escolher uma. Posso estar errado, mas eu vou escolher uma e existem teólogos reformados que defendem isso aqui. A primeira linha diz o seguinte, que a parábola da candeia, ela estaria falando dos discípulos. Porque se você olhar o versículo 30, diz assim, o versículo 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Em seguida a isso aqui, Jesus conta a parábola da candeia, e a ideia seria que esses que dão frutos, eles devem dar frutos mais ainda, eles devem ser colocados no lugar de destaque, e eles devem produzir frutos no reino de Deus. Então, existe uma linha que vai dizer que essa candeia aqui são os
que estão frutificando da parábola do semeador. Outra linha vai dizer o seguinte, que a candeia aqui é a pregação de Jesus, o ensino de Jesus. Que o ensino de Jesus, ele não pode ficar debaixo das tradições dos homens. O que estava acontecendo? Os rabinos judeus, os líderes judeus, eles estavam escondendo a palavra, a semente não é a palavra de Deus, na parábola do semeador, eles estavam escondendo a palavra de Deus debaixo das suas tradições. É como pegar uma lamparina e colocar embaixo de uma panela ou de uma cama. Então eles estavam furtando a palavra do povo de Deus, porque eles estavam escondendo a palavra de Deus debaixo das suas tradições. E quando Jesus está contando a parábola da candeia, ele estaria chamando a atenção desses líderes, assim como ele chamou na parábola do semeador, quando ele compara aqueles líderes, aquelas pessoas que a semente ela foi roubada por Satanás da vida deles, porque eles pisaram, porque estava à beira do caminho. Mas outros estudiosos, apesar de entenderem que a palavra de Deus também é luz, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, como diz o Salmo, que a palavra de Deus ela é essa lamparina que ilumina, o Evangelho mas eu sigo a linha daqueles que dizem que essa parábola aqui está falando de Cristo, a verdadeira luz, a verdadeira lamparina que vinda ao mundo, ela ilumina a todos nós. E o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Especificamente para os seus discípulos e os apóstolos, porque as multidões não acreditavam. Olha, por enquanto, essa candeia, essa lâmpada que sou eu, ela pode estar ainda oculta de muitas pessoas, mas é preciso que essa lâmpada, ela seja colocada no lugar de destaque, para que ela venha iluminar toda a casa, porque foi para isso que ela veio, e não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Esse é o propósito, a revelação. O que Jesus está dizendo é que ele deveria ser levado para todas as nações, ele deveria ser proclamado, e é claro que Jesus é o próprio Evangelho, é a própria palavra de Deus. Então aqui, entendendo por esse lado, as interpretações elas se complementam. Então ele diz: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire da cama, não vem antes para ser colocada no velador, pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Ou seja, Jesus está dizendo, ainda eles não estão entendendo, eles não estão vendo, o reino de Deus não está crescendo como vocês imaginam. Eu estou sendo rejeitado até pelos meus, pela minha família, como o capítulo 3 terminou, mas ele é essa candeia, essa lamparina que vai ser colocada no lugar de destaque e que vai iluminar toda a casa. É essa lamparina que chegou aqui no Conjunto Pirangi e é essa lamparina que chegou na minha vida e na sua vida. O Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção. Oh, meus irmãos, aqueles líderes judeus, muitos naquela multidão não conseguiram ver Jesus como a luz do mundo, como a verdadeira lamparina que veio, que ilumina a todo homem e que deve ser colocada no lugar mais alto. Aqueles homens não viram isso. Só os discípulos, só os escolhidos de Deus. Mas aí Jesus faz uma advertência. Então lhes disse, ele já tinha dito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está chamando a atenção. E depois em casa, dá uma lidazinha nesses 34 versículos e veja quantas vezes Jesus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvi, preste atenção, atentai. Ele está chamando a atenção deles. Aí ele faz uma advertência para os discípulos. Ele diz assim: então lhes disse, atentai no que ouvis.
Vocês estão ouvindo as parábolas, vocês estão ouvindo o ensinamento, atentem, preste atenção no que eu estou dizendo. Aí ele diz: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Difícil, né? Eu confesso aos irmãos que eu quebrei a cabeça um bocado para entender isso aqui. Fui para os comentários, fui fazer exegese do texto, mas acredito que eu entendi o que Jesus quer dizer aqui, e eu não estou só na minha interpretação. O que ele está dizendo aqui? Você só vai entender esse verso 24 e 25 se você entender o verso 10 até o verso 13. Principalmente o versículo 11, quando ele diz assim: ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Ele está dizendo para os discípulos e para mim e você: olhem, prestem atenção, atentem no que vocês estão, o que ele diz aqui? Ouvindo. Sabe por quê? Aí vem o ditadozinho que ele citou aqui, que Mateus vai citar também em outro contexto, e como eu disse, significa dizer que Jesus usou esse ditado em outras ocasiões, em outros momentos do seu ensino. Aí ele vai dizer: por que vocês devem atentar, por que vocês devem prestar bastante atenção no que vocês estão ouvindo? Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Ou seja, a maneira como você mede, como você escuta a palavra de Deus, vai ser a maneira como Deus vai tratar você. Já parou para pensar sobre isso? O autor aqui está fazendo um trocadilho com o alqueire. O alqueire era uma medida onde você media ali o peso, o quilo da cevada, do trigo. Jesus está dizendo: olha, prestem atenção no que eu estou falando, o ensino que eu estou dando para vocês, porque a maneira como vocês lidam com isso vai ser a maneira como Deus vai lidar com vocês. Com a medida com que vocês medirem, vocês serão medidos. É claro que ele também está fazendo uma referência aqui àqueles líderes religiosos e às multidões que, ouvindo o seu ensino, chegaram a atribuir a Satanás. E o que ele disse? Não tem perdão para quem blasfemar contra o Espírito Santo. Vocês estão medindo nesse nível, vocês vão ser também tratados dessa forma. Ele diz: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda, preste atenção, se acrescentará. Meus irmãos, ouvir a palavra de Deus não é algo tão simples, tão fácil como parece. Às vezes é melhor que você, de fato, fique em casa do que você vir ouvir a palavra de Deus e você não está com o coração disposto, pronto, ávido para ouvir a palavra. Você é como aqueles solos que a palavra não frutificou, porque os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, o coração duro, tudo isso vem prejudicando a palavra no seu coração. Então você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo o ensinamento do Senhor, mas a mente está longe. Aí eu pergunto: você quer que Deus lhe trate dessa maneira? Você quer que Deus retribua a você de forma justa a maneira como você trata a palavra dEle, o ensino dEle? Porque quando a pregação é fiel à Sagrada Escritura, é Deus falando. Por isso que os reformadores diziam: a voz é do pastor, a voz externa, mas a voz interna é do Espírito Santo. É Deus falando com a igreja, quando é expondo a Escritura. Então ele diz: preste bastante atenção, olhe, preste atenção nos meus ensinos. Aí ele diz: pois se acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que ele está dizendo aqui?
daquela multidão, até aquilo que eles ouviram do Evangelho a respeito do reino de Deus, porque eles não prestaram a devida atenção, porque eles não se renderam àquela palavra, até aquele pouquinho que eles ouviram vai ser tirado deles, e aí a condenação é certa. Você parou para pensar como é sério isso aqui? Essa é a primeira parábola, a candeia, que é Jesus. Você tem focado em Jesus? Você tem olhado para Jesus? Você tem dado atenção aos ensinos de Jesus? Você tem dado prioridade à palavra, ao Evangelho, aos ensinos do reino de Deus? Não estou perguntando se você, pura e simplesmente, é evangélico. Eu estou perguntando se você dá prioridade, você presta atenção. Você é como os crentes bereanos, que você confere na palavra, que você busca a palavra, que você medita na palavra de Deus. Você reconhece o valor dessa lamparina, dessa verdadeira luz que veio ao mundo e que ilumina todo homem? Mas aí Jesus conta mais uma parábola, e essas aqui são mais rápidas para a gente caminhar para a nossa conclusão. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando já o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Ele está expondo o reino de Deus, os mistérios do reino de Deus. E aqui ele faz um contraponto com a parábola do semeador. É uma semente de novo, é um semeador de novo, e eu acho que é a extensão, viu, Renato? E o que ele está dizendo aqui? Veja, talvez a pergunta dos discípulos era o seguinte: como é o crescimento do reino de Deus? Como é que Deus age no coração do ser humano? Como é que o reino de Deus vai desenvolver, vai crescer? Aí olha o que ele coloca para nós. Na parábola do semeador, a ênfase está na responsabilidade humana. Os 4 solos, eles receberam a palavra e eles trataram a palavra de alguma maneira. Na parábola da semente, a ênfase está na soberania de Deus. Como eu disse, uma coisa não exclui a outra. Ao mesmo tempo que Deus é soberano, Deus é aquele que olha para a responsabilidade humana. Ao mesmo tempo que Deus é soberano, o homem é responsável. O que ele diz aqui? Que o reino de Deus é semelhante a um homem que ele lançou a semente sobre a terra. E aí ele dormiu, acordou, voltou a dormir, e aquela semente, de uma forma misteriosa, ela cresceu, não sabendo ele como. Mas ela deu fruto, a terra produziu, frutificou. A terra fez com que aquela semente ficasse madura, pronta para a ceifa. O que isso tem a ver com o reino de Deus? O que Jesus está dizendo é que quando a palavra de Deus é semeada, ela produz um efeito, um impacto na vida das pessoas, nos corações, que nós não sabemos como, mas ela produz. Há um mistério da vida ali. Você joga a semente no solo e você vai dormir, e aí, de uma forma misteriosa que só Deus sabe, aquela semente enrugada, ela brota, ela produz vida, ela produz uma árvore frondosa. Mesmo assim é o reino de Deus. A semente, que é a palavra de Deus, ela é lançada e nós não conseguimos saber como ela frutifica. Agora não é mais conosco, agora é com Deus. A nossa tarefa é semear. A nossa tarefa é espalhar a semente. Agora, como Deus vai produzir vida no coração das pessoas, como é que essa semente vai brotar, como é que essa semente vai desenvolver, só Ele sabe. Então, você lança a semente,
aí você dorme, aí você acorda, aí você trabalha de novo, e você está lançando a semente, e você não sabe como ela está produzindo. Isso é o reino de Deus. Exemplificando para os irmãos, trazendo para os nossos dias, o pastor prega a palavra, ele ministra a palavra com fidelidade, ele lançou a semente, depois ele vai para casa e dorme, ele acorda, na quarta-feira ele prega de novo, no domingo de manhã prega de novo, domingo à noite prega de novo, a semente está sendo lançada, e ela vai produzir efeito nos corações, porque é a palavra de Deus, e eu não sei como, agora já não é comigo. E isso é tão interessante, meus irmãos, que às vezes, por graça e misericórdia, Deus nos dá a alegria de saber que a palavra produziu efeito em algumas pessoas que você não queria saber. Por exemplo, quando nós iniciamos aqui a série de Marcos, transmitindo aqui na internet, eu preguei o primeiro sermão e eu falei que o Senhor tinha recuperado Marcos e tinha honrado ele e feito com que ele fosse um escritor do Evangelho. Aquele Marcos que voltou atrás na viagem missionária, que foi rejeitado por Paulo, ele foi discipulado por Pedro, ele foi acolhido por Barnabé, e o Senhor fez uma obra tão grande na vida dele, restaurando a vida dele, que ele se tornou o escritor do primeiro Evangelho. E eu disse, olha, não interessa como você está, Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua vida. O camarada pegou a mensagem, botou num grupo de WhatsApp, um jovem ouviu aquela mensagem, desenganado, afastado do Evangelho, achando que a vida dele não tinha mais sentido, e aí ele foi tocado por essa palavra, a primeira mensagem aqui de Marcos. E eu só fiquei sabendo porque ele mandou um zap para um amigo dele, que era o meu amigo, e disse assim, pastor, você não tem noção do que Deus fez na primeira exposição do Evangelho de Marcos. Fulano de tal, assim, 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 um amigo meu, a vida dele foi transformada, ele teve ânimo para voltar para Jesus com aquela pregação. Mas, meus irmãos, eu podia me aposentar e não saber disso. Eu simplesmente lancei a semente. Agora, como ela vai brotar, é Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, é obra de Deus. Então, aqui está enfatizando a soberania divina. Agora, deixa eu chamar a atenção para você mais uma vez. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Os eleitos vão se converter? Vão, meu irmão. Mas é preciso a gente lançar a semente. Quem lança a semente somos nós. Quem vai no campo, quem ara o campo, quem joga a semente, somos nós. Existe a parte que só pertence a Deus e existe a parte que cabe a cada um de nós. Nós não podemos ir para o hipercalvinismo. Não, os eleitos vão cair aqui de paraquedas. Não. Eu creio na eleição, na predestinação, e por causa disso eu vou pregar o Evangelho, eu vou levar a mensagem, eu vou falar de Jesus, eu vou pegar essa candeia e eu vou colocar no lugar mais alto, para que ela seja vista. Eu vou colocar na internet, eu vou colocar na praça, eu vou colocar na escola, na universidade, eu vou levar essa candeia para todos os lugares, eu vou fazer a minha parte. Eu vou trabalhar como se tudo dependesse de mim, mas eu sei que quem vai dar o resultado é Deus. Esse é o reino de Deus. Mas aí vem a última parábola, a do grão de mostarda. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Talvez o que passava no coração daqueles discípulos era: Senhor, por que o Senhor está pregando e, ao invés das pessoas se converterem, algumas o rejeitam? Senhor, por que não está crescendo como deveria crescer? Você já parou para pensar isso? Você já, alguma vez na sua vida,
Você já imaginou isso? Por que que a igreja não cresce como deveria crescer? Por que que o reino de Deus não está avançando tanto no Brasil como deveria avançar? Ou pelo menos eu não estou vendo movimento. Por quê? Aí Jesus vai dizer, olha, o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, não é como o homem. Vai chegar um momento que essa lamparina ela vai ser colocada nos lugares altos e ela vai aparecer, porque nada pode ficar em oculto, tem que ser revelado. Então vai chegar um momento dela ser revelada. No reino de Deus, as coisas são feitas em secreto. É Deus quem age nos corações. O reino de Deus não tem muito alarde. E ele vai dizer, o reino de Deus, sabe como é que ele é? Ele é como um grão de mostarda. Que ele vai dizer aqui que é a menor das sementes. Disse mais, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Muitos críticos da Bíblia querem criticar a Bíblia porque Jesus disse que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Só que a pessoa que faz isso, meus irmãos, é um irresponsável, porque a Bíblia tem figuras de linguagem. E Jesus está falando aqui de acordo com a capacidade dos ouvintes, como o texto vai terminar dizendo. E no contexto da Galileia e da Palestina da época de Jesus, a olho nu, a semente de mostarda era a menor das sementes para aquele povo. Então ele está falando a linguagem que o povo entendia. É claro que existe semente menor, mas ele está falando naquele contexto. Então, cuidado quando você for criticar a palavra de Deus. Leve em consideração, isso aqui é uma figura de linguagem, é uma maneira de falar, de acordo com a capacidade dos seus ouvintes. Mas ele diz, e ele faz essa comparação, que aquela sementezinha pequena, minúscula, ela é colocada na terra, e ali ela germina, e ela vai nascer dali uma árvore frondosa, chega até 5 metros, e as aves vêm e aninham sobre ela. O que ele está dizendo? Que assim é o reino de Deus. O reino de Deus começa pequenininho, uma coisa simples. O reino de Deus nunca começa grande. As coisas de Deus nunca começam grande. Começa pequenininho. E a Bíblia diz assim, que a gente não deve desprezar o dia dos pequenos começos. Pequenininho. Aquele grupinho lá na Galileia, Jesus e 12 homens, foi se multiplicando. 120, 500, 1000, milhares, milhares e milhares. E hoje estão presentes em todo o mundo. O reino de Deus está presente em todo o mundo. Em 2020, aqui no Conjunto Pirangia em Natal, o reino de Deus, aquela sementezinha lá da Galileia, chegou aqui, se tornou essa árvore frondosa no mundo inteiro, e ela vai crescer mais, e mais, e mais, para a glória de Deus. Jesus está dizendo para os discípulos, para mim e você, consola o seu coração. Essa oposição, tudo isso que está acontecendo comigo agora, isso aqui não significa nada. O reino de Deus é muito maior, as coisas de Deus são muito maiores, o reino de Deus avança, o reino de Deus cresce, a palavra de Deus ela produz fruto, a palavra de Deus é poderosa, uma vez semeada ela vai dar fruto sim, os eleitos vão ouvir a palavra e vão vir. É por isso, meus irmãos, que o pastor não deve se preocupar com o crescimento numérico da igreja, porque quem dá o crescimento é Deus. A igreja pode ser pequenininha, seja fiel na semeadura da palavra, que Deus vai dando o crescimento, paulatinamente, à obra do Senhor. Concluindo, e com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Jesus é o mestre dos mestres. E sem parábolas não lhes falava.
Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Eu termino com algumas aplicações só em forma de reflexão para nós. Primeiro, meu amado irmão, você sabe que há uma diferença muito grande entre você ouvir ou escutar, entre você ouvir e de fato prestar atenção. Quando Jesus diz aqui, ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É claro que o ouvido é para ouvir, mas o que Jesus está dizendo aqui? Esse ouvir aqui, meus irmãos, é um ouvir compromissado. É um ouvir onde você prestou atenção, onde você tem um compromisso de aplicar na sua vida a palavra de Deus. O que eu quero dizer para você, meu querido, com todo amor do meu coração, e com temor e tremor, eu queria dizer, cuidado para você não estar perdendo o seu tempo aqui na nossa igreja. Cuidado para você não estar perdendo o seu tempo aqui na transmissão. Você deve ouvir a palavra, se for a palavra, porque também tem pastor aí que não está ministrando a palavra. É ouvir a palavra, a semente é a palavra de Deus. Você deve ouvir a palavra de Deus, independente do pastor, independente se você gosta dele, da roupa dele, do jeito dele, se ele está pregando a palavra de Deus, você deve ouvir com atenção e com a disposição de colocar em prática, senão você está perdendo o seu tempo. Cuidado para você não rejeitar a palavra por causa do semeador. Porque o semeador está semeando, mas você não foi com a cara do semeador, e aí você despreza a palavra. Cuidado com isso. Preste atenção, ouça, viva a palavra. Segunda coisa, você reconhece o valor dessa lamparina, dessa luz que veio ao mundo e ilumina todo homem? Você já teve um encontro com essa luz? Essa luz já brilhou na sua vida a ponto de mudar sua história, mudar sua existência, mudar os seus pensamentos, os seus objetivos. Essa luz já ocupa um lugar de destaque na sua vida, o primeiro lugar na sua vida. Em nome de Jesus, tenha um encontro com Ele nessa noite. Mas a outra coisa, você que é crente, meu irmão, você tem semeado a palavra de Deus? As duas parábolas aqui, elas mostram para nós as duas finais, que nós devemos semear a palavra de Deus. Comece pequeno, coisinha pequena, não precisa muita coisa não, porque quando a gente fala em semear, já pensa assim, uma campanha evangelística, uma cruzada. Não, comece pequeno, um grãozinho de mostarda. Comece mandando uma mensagem para o seu amigo, no grupo do WhatsApp, lá no Facebook. Comece falando de Deus. Lá no seu trabalho, se você tiver condições, peça permissão para fazer uma oração, para ler a palavra. Está chegando agora o final de ano, meu irmão. Oh, que oportunidade para você levar essa lamparina lá para o seu trabalho. Na confraternização lá do trabalho, ao invés de você dar mau testemunho, dê um bom testemunho. Sabe o que você vai fazer? Na hora que tiver a confraternização, pessoal, por favor, eu poderia fazer uma oração por vocês aqui? Você tem vergonha? Se você tiver vergonha, você não é um servo de Deus. Leve a palavra, semeie a palavra. Meus irmãos, aqueles que são os verdadeiros discípulos, são aqueles que receberam a palavra e frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Você está dando fruto, meu irmão? Ou você é um crente estéril? Vamos dar frutos, queridos. Vamos semear a palavra de Deus. Vamos pregar essa palavra com a convicção, com amor, com paixão no nosso coração. Vamos fazer isso. Você tem inteligência, você tem sabedoria, você tem recursos. Tem gente aí, menos do que você, fazendo a obra de Deus. E Deus honrando. Que não tem a metade da inteligência que você tem, os recursos que você tem.
Gente simples, entregando folheto, falando de Jesus, compartilhando a palavra de Deus. Irmãos, sabe qual é o nosso problema? É porque a gente não semeia, mas quer colher. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. A igreja vai crescer, meus irmãos, se semear, se levar a palavra. Se cada membro da igreja do Pirangi, durante essa semana, pregar a palavra de Deus, jogar a semente, semear a semente do Senhor, essa igreja vai crescer. Agora, se não, não vai. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia assim: por que a Assembleia de Deus é a maior igreja do Brasil? Você sabia que em 1950 a maior igreja do Brasil era a presbiteriana? Por que a Assembleia de Deus passou a igreja presbiteriana e é a maior igreja não só do Brasil, mas do mundo? Porque eles pregam, meu irmão. Chegue do lado de um pentecostal, converse com ele 5 minutos. 5 minutos com um pentecostal, para você ver se a linguagem dele, e se ele não vai pregar para você, se a linguagem dele não é Bíblia. Ah, mas não conhece doutrina, calvinismo, não interessa. Se você colar do lado de um pentecostal, ele vai falar de Jesus para você. E se você não tiver cuidado, ele ainda faz o apelo. No meio da rua. Agora você convive uma semana, um mês, um ano, 6 meses com um crente, muitas vezes presbiteriano, e você descobre que ele é crente. No dia que o pastor encontrou ele com você, diz assim: graça e paz, meu irmão, tu é crente, é? Então, se a gente não prega, se a gente não fala, como é que a gente vai ter resultado? Eles estão semeando, vão colher. Se nós semearmos, nós vamos colher. É simples assim. Simples assim. Então, vamos semear nas redes sociais, na nossa família, no nosso condomínio, aonde nós estivermos. Mas, em último lugar, meu amado irmão, fica aqui uma advertência para nós, para mim e você. Será que nós somos do reino? Será que nós somos de dentro ou de fora? Só você e Deus podem saber. Mas tem uma dicasinha aqui. Você quer saber se você é do reino, se você é de dentro ou se você é de fora? Seu coração bate mais forte pelas coisas de Deus? Quando a palavra está sendo pregada, está sendo ensinada, mesmo que essa palavra confronte você, porque às vezes a pregação confronta, né? Mesmo que essa palavra lhe confronte, você a recebe com alegria e deixa ela frutificar no seu coração, ou você é daquele que rejeita e que não quer saber mais e até sai da igreja, até abandona a casa de Deus? Pense nisso. Eu espero em Deus que a gente possa honrar, valorizar e amar esse reino que começa pequeno, mas que cresceu e continuará crescendo. E que a gente possa honrar essa lamparina, que é o Senhor Jesus, nas nossas vidas. Vamos ficar de pé?